Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é para mostrar para vocês como é que utiliza, como eu preencho o formulário de acompanhamento de perícias que eu disponibilizei para vocês baixarem gratuitamente, né? Então, o pessoal que baixou tem me perguntado, pô Wagner, como é que utiliza, qual a melhor forma de preencher e tal? Então a gente vai dar uma passada em geral nele e eu vou demonstrar para vocês. Então você pode utilizar ele impresso ou você pode utilizá-lo online, no computador, né, no meio digital. Então tem gente que acompanha a perícia com tablet ou com o próprio computador, ou você imprime e preenche ele à mão e depois passa as informações aqui, fica a cargo de quem vai utilizar, escolher a melhor forma, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, formulário de acompanhamento de perícias, aqui é a data, horário de início e horário de término da perícia. Você já demonstra para o perito e para o juiz, na informação que você presta durante o seu parecer técnico, quanto tempo a perícia levou para ser realizada. As perícias que são realizadas, às vezes em 10 minutos, você consegue demonstrar isso quando você registra, não fica só na questão de você lembrar o número do processo para identificar qual é o cliente, se o seu cliente é o escritório, se é uma empresa, você já consegue identificar aqui. Que tipo de perícia está sendo feita, se insalubridade ou periculosidade, ou as duas. A caixinha aqui é só clicar que para quem vai preencher ela no digital, é uma caixinha funcional, é só você clicar nela que ela faz a marcação, tá? Qual o nome do reclamante? Você vai colocar o nome completo do reclamante, qual a função dele, a última função, qual o nome do perito, o contato do perito, e a data do laudo. Então, todas as informações do perito eu já deixo juntas aqui nessa primeira parte de cabeçalho. Data que o perito vai entregar o laudo dele, que eu coloco aqui. Quem participou da perícia, qual a sua função e a empresa. Então, no reclamante, por exemplo, eu ponho José da Silva, o nome aleatório aqui, tá, gente? Função, nenhuma. Se tem o advogado dele ou o assistente técnico, eu escrevo aqui o nome dele. Função, assistente técnico, parte, reclamante. E assim para as demais partes. No meu caso, quando eu vou acompanhar com um assistente, então eu ponho o meu nome, função, assistente técnico ou perito assistente, tanto faz, né? Empresa ou parte, quando eu estou pela reclamada, reclamada. Ah, e o perito, preciso colocar aqui? Também, perito. Então você põe lá o nome dele, função. Perito, qual é a parte? Justiça do Trabalho. Então você tem a informação toda organizada aqui no campo dos participantes da perícia. O próximo campo diz respeito a qual a documentação disponível, seja nos autos do processo, seja para entregar para o perito no momento da perícia. Isso serve para quê? Para você realmente organizar o seu trabalho e quando você for produzir o parecer, você já sabe o que tem, o que não tem, o que você vai ter à sua disposição para você trabalhar. Então você põe aqui, ó, PPRA, lembrando aqui, ó, as caixinhas são funcionais, tá? Eu coloquei aqui, listei as principais documentações utilizadas. Mas como a gente disponibilizou para vocês esse formulário em modelo editável, você pode alterar conforme a sua necessidade. Então você pode acrescentar itens aqui, pode tirar itens, fica à sua disposição de fazer como você acha melhor. Então aqui, ó, se foi entregue cópia dos documentos do perito, sim ou não, se foi física ou eletrônica. Local da perícia. Vocês vão ver que vai começar a aparecer uns campos aqui escrito em vermelho entre parênteses. Isso aqui é para ajudá-los a lembrar o que colocar nesse campo, tá? Então, se você quiser tirar esse parêntese vermelho aqui, ó, você pode tirar. Local da perícia, inserir endereço, local e setor de trabalho. Vou colocar que foi na empresa Perícia Sem Segredo, que está no endereço na Rua dos Conquistadores, número 1000, bairro dos Vencedores. O setor de trabalho do reclamante era o setor da perícia, vou especificar aqui um setor de manutenção, e o local de trabalho era na caldeiraria. Por exemplo, aqui
eu tenho a empresa com o seu endereço, local, caldeiraria, setor de manutenção. Existem empresas que têm setores e subsetores. Aí varia de local para local. Aqui é para você escrever. Durante a perícia, eu particularmente acho mais fácil levar impresso e anotar à mão, porque você ganha agilidade. Alguns peritos utilizam computador na hora de fazer a perícia, e aí você consegue ter mais tempo para anotar. Agora tem peritos que não. Peritos que levam um pedaço de papel lá, um formulário semelhante a esse às vezes, e aí ele acaba sendo muito rápido para anotar e ele não fica te esperando para tu escrever bonitinho e tal. Eu acho mais fácil levar impresso e aí depois, se for o caso, preenche ele eletrônico, até enviar para um departamento jurídico, né, um documento mais elaborado, ou para o seu chefe, se você já trabalha em algum lugar e acompanha a perícia, ok? Aí aqui tem algumas informações que é para facilitar a identificação do local, porque no parecer técnico é importante que você caracterize o local de trabalho do reclamante. Piso, se ele é em concreto, concreto liso, pintado com tinta epóxi, terra, paviflex, cerâmica. Por que essa caracterização é importante? Porque às vezes a atividade está ligada a algum agente que envolve ali a limpeza do piso ou uma vibração que o tipo de piso vai ser diferente. Importante você ter essa caracterização bem feita. Lembrando que aqui são itens básicos. Você pode alterar conforme a sua necessidade. Da mesma forma que tem de piso, tem parede, alvenaria, estrutura metálica, concreto armado, mista com divisórias, a cobertura. Aí aqui ó, já tem um espacinho para você escrever aqui a altura do pé direito. Iluminação, se é natural ou artificial. Eu coloquei em vermelho aqui para vocês lembrarem de colocar se é por janela ou porta. A artificial, se é a lâmpada de vapor metálico, se é de lâmpada de LED. A ventilação, a mesma coisa. Ah, é natural, por quê? Ah, é um ambiente aberto, ou tem janelas, tem portas. Artificial pode ser diluidora através de ventilação, ou exaustor através de exaustores, pode ser com ar-condicionado. Esses campos em vermelho são só exemplos do que você pode colocar ali naquele local, naquele trechinho, tá? Então eu sugiro que vocês apaguem esses campos, para na hora que vocês forem acompanhar a perícia, vocês escreverem qual é a característica do local que está sendo avaliado. Tá? E isso vai facilitar bastante na hora de você produzir o seu parecer. Assim como fotos do local. Fazer o registro fotográfico do local é muito importante por isso. Você tira a foto do local, você lembra, né? Aliado com a informação que tu colocou aqui no formulário, tu lembra, consegue lembrar exatamente do local. Aqui sobre períodos de trabalho e afastamento, né? Então você colocar aqui as datas iniciais e finais. Aqui no início nós colocamos a função. Qual a data da admissão dele? Você põe aqui 1/1 de 2019, data final 31/1 de 19. Qual a função dele? Ah, era almoxarife. Teve algum período de afastamento? Não, não teve. Então você coloca aqui a data inicial e final do período de trabalho dele. Ah, ele ficou afastado. Qual período? Ele ficou afastado de 3/2 de 19 até 7/5 de 19. Afastamento. Por que é importante isso? Nesse período, ele não teve registro de EPIs, por exemplo, porque ele estava afastado de treinamentos. Então, isso na hora de fazer a avaliação do agente, o perito deve levar em consideração e você também. E destacar isso no seu parecer. Então, é muito importante ter essa informação de forma clara e evidente. Aí aqui, os agentes identificados durante a perícia. Então aqui, ó, deixei em vermelhinho aqui, ó. Marcar todos os agentes verificados durante a diligência e a concentração ou a fonte. Por isso que tem esse espaço aqui lateral. Ah, foi avaliado o ruído? Então você marca aqui, ruído. Perito fez a avaliação no local, você já pergunta para ele, doutor, qual foi o resultado da avaliação? Ah, deu 83 decibéis, 83,2. Você já anota aqui. E qual era a fonte? Vamos por aqui, um motor de bomba. Você já
preencheu, caracterizou perfeitamente qual foi a concentração obtida durante a perícia e qual era... Ah, mas não tem, o perito não... A análise era de, por exemplo, radiação não ionizante, que não tem medição, é qualitativa. Tá, você coloca qual era a fonte aqui. Solda elétrica, ou solda por eletrodo revestido. Então você já caracterizou aqui qual que era a fonte desse agente que foi avaliado durante a perícia. Para que é isso? Para facilitar na hora que você for fazer a análise da caracterização por este agente. Tá? Então tem para cada um deles aqui. Lembrando, se você quiser alterar, fique à vontade. Fala, pô, eu achei o espaço pequeno e tal. Fica à vontade, tá? Isso aqui é uma base, né? Periculosidade é a mesma coisa. Marcar todos os agentes verificados durante a perícia. Então, era explosivo. Qual era explosivo? Pólvora negra. Você já identificou qual era o tipo de explosivo que está sendo avaliado durante a perícia. Isso facilita. Você não tem que ficar... A ideia de usar esse formulário é que você não precise ficar durante a perícia se preocupando em lembrar todas essas informações que são relevantes. Então tem aqui, ó, energia elétrica, inflamáveis, tem um espacinho assim aqui, ó, para você escrever qual era o inflamável, segurança pessoal patrimonial, motocicletas. Então isso facilita. Aí aqui entra a parte de depoimento dos envolvidos. Então eu escrevi aqui, ó, transcrever todos os comentários, falas, perguntas de todos os presentes, inclusive do paradigmas que são entrevistados em campo, anotar questões importantes relativas ao processo para fazer perguntas. Essa parte aqui, ó, de anotar questões importantes para o processo é aquilo que é a característica individual de cada processo. Um exemplo, vocês estão fazendo uma avaliação de um agente biológico, onde a pessoa fazia a limpeza de banheiros numa empresa. É importante você entender quantos banheiros eram limpos, qual era o fluxo de pessoas que acessavam esses banheiros, porque a convenção coletiva para agentes de limpeza, as pessoas que fazem esse tipo de atividade, determina o pagamento de insalubridade em grau médio ou grau máximo de acordo com o fluxo de pessoas que utilizam o banheiro. Então é importante eu ter essa informação. De onde eu extraio isso? Isso daí eu vou ler o processo para entender o que está sendo pedido. É uma característica específica deste processo. Então eu anoto aqui, antes da perícia, o que é importante eu ver aqui. Fluxo de pessoas, quantidade de banheiros, que é para eu perguntar. Ela usava produto químico, o produto já era diluído ou não era diluído? Então havia diluição. Então eu vou fazendo tópicos aqui, que pode ser antes de eu imprimir o documento, ou pode ser depois que eu imprimir o documento, para eu lembrar de comentar durante a perícia. Por exemplo, ela trabalhava com inflamáveis. Eu vou olhar lá a norma de inflamáveis antes da perícia para entender o que poderia ser caracterizado. Então eu vou perguntar aqui, realizava a atividade dentro da bacia de contenção é uma coisa importante? Pô, é importante. Eu já anoto antes aqui para eu lembrar durante a perícia. São questões específicas de cada um do processo, da particularidade de cada um dos processos. Então eu já deixo nesse campo aqui que é para eu perguntar para o reclamante. Então eu tenho aqui um campo conforme informações do reclamante. Aqui você vai descrever todo o depoimento do reclamante. Na segunda folha você tem conforme informações da reclamada. Então as pessoas envolvidas, se elas contestaram a informação, se não, quais as perguntas que foram feitas, o que o reclamante respondeu, coloca aqui. E aqui informações dos paradigmas. Então o nome dos paradigmas com as informações. Então aquela pessoa que você chama para confirmar se uma atividade era feita daquela forma como o reclamante está dizendo. Então você tem um espaço aqui para todo mundo dar as informações, onde você já vai listar coisas específicas da característica daquele processo para você verificar durante a perícia. Isso você só vai saber o que são essas coisas, lendo o processo, vendo o que está sendo pedido,
e avaliando a legislação que trata especificamente sobre o assunto que está sendo pedido, para você entender o que você precisa perguntar. Aí aqui eu já deixo algumas outras coisas mastigadinhas. Então, por exemplo, coisas que não podem faltar. Se o reclamante utilizava algum produto, qual produto utilizado pelo reclamante? Então, perguntar sobre os produtos utilizados, listar todos, especificando. A parte de diluição eu posso escrever aqui, por exemplo. Usava água sanitária já diluída. Ou manuseava óleo diesel. Ou óleo mineral, graxa, tinta. Tudo eu coloco aqui. Tudo que era utilizado pelo reclamante. Aquilo que ele utilizava para realizar a sua atividade. Aí aqui as ferramentas que ele utilizava para fazer as suas atividades. Aqui é todas as ferramentas e equipamentos, chaves manuais, martelete, empilhadeira, tudo que ele utilizava, que é uma ferramenta, um equipamento entra aqui. Furadeira, dirigir um caminhão, qual era o modelo do caminhão, a marca, o ano. Você anota tudo neste campo aqui, tá? Sobre EPIs, eu fiz uma listagem aqui com os principais EPIs que são utilizados, tanto que eu deixo uns campos aqui em aberto, ó, para você complementar com EPIs específicos da atividade que a pessoa realizava ou que ela deveria utilizar, né? E aí então tem proteção da cabeça, capacete, aí óculos contra impacto, ampla visão, maçariqueiro. Eu procurei listar os que são mais utilizados, uma gama aí já bastante ampla para te facilitar na hora de você acompanhar a perícia. E o cara falar, o que você usava de EPI? Eu usava capacete, óculos e bota. Aí você vê aqui, você fala, pô, mas a atividade dele precisa de luva. Aí você vai perguntar aqui. Sabe que ele utilizava? Você já vem aqui, ó, a luva não pode faltar. Então, quando você vai se preparar para fazer a perícia, e você imprime esse formulário, você pode pegar já um marca-texto e grifar quais são os equipamentos básicos que ele usava. Para se ele esquecer de falar algum, você fala, mas vem cá, você também não utilizava creme de proteção para as mãos? Contra a graxa? Usava mesmo. Então facilita isso na hora de lembrar. Aí eu tenho aqui algumas perguntas estratégicas para você fazer durante a perícia. São perguntas que facilitam você a produzir o laudo, porque trazem informações que podem corroborar o que você precisa de informação, tá? Então, o reclamante sempre trabalhou utilizando os EPIs? Sim ou não? Se não, qual o motivo? Esse aqui, se não, qual o motivo? Você pode tirar. É só para você lembrar de perguntar qual era o motivo porque ele... se ele falar que não utilizava, por que ele não utilizava? Havia fiscalização e cobrança de uso dos EPIs nas atividades? Sim ou não? Se tinha fiscalização, você pergunta, quem fiscalizava? Recebia EPI sem assinar a ficha de controle e entrega? Sim ou não? São todas perguntas fechadas. Por quê? A empresa ela pode ter uma falha administrativa de não ter registrado na ficha de EPI do reclamante todos os EPIs entregues. Isso não significa que o reclamante trabalhou sem a devida proteção. Significa que a empresa não tem um controle administrativo eficaz. Existem peritos que não querem saber. Se não está registrado na ficha, não interessa. Ele caracteriza a insalubridade. Se o reclamante afirma que ele recebia, sempre era trocado, né? Se sempre que precisava tinha fiscalização, tinha treinamento, o perito ele acaba levando em consideração os depoimentos, quando os depoimentos são realmente concretos de que o cara recebia regularmente os EPIs. Por isso que é importante esta pergunta. Tem aqui a seguinte, qual? Os EPIs eram trocados regularmente ou sempre que precisava? É justamente para corroborar isso, né? Por uma falha administrativa, a ficha não era assinada toda vez que ele recebia EPI, mas ele sempre recebia que precisava, não é mesmo? Sempre que você precisava trocar, era trocado? Era. E às vezes o técnico ia lá trocar mesmo sem você pedir? Sim. Você caracterizou isso, né? Que ele não trabalhava sem proteção. Receber o treinamento para o uso correto dos EPIs, isso é muito importante. O reclamante assinava a lista de presença, porque isso também acontece muito. Tem treinamento e não tem a lista de presença assinada. Mas se o cara reconhece que ele recebeu o treinamento, para alguns peritos isso já é válido. E quais os treinamentos recebidos? Para ele listar aqui todos os treinamentos. Os treinamentos pertinentes à atividade, integração, DDS,
de procedimentos, de instruções de trabalho, tudo é válido, tá? Então você anota neste campo aqui quais foram os treinamentos que o reclamante recebeu. O perito realizou inspeção em campo ou área de trabalho do reclamante? Sim ou não? Muito importante, que às vezes o perito faz a perícia da portaria. Então você anota aqui. Neste tipo de caso, você fala que não. Área inspecionada pelo perito. Aí você vai anotar aqui, nenhuma perícia foi realizada na portaria. Por quê? No teu parecer, você vai escrever isso. Porque o perito vai colocar lá que ele vistoriou a área. E se você coloca, fala, não, a perícia foi realizada na portaria. Está aqui a foto da portaria. Você vai listar aqui as áreas inspecionadas e as características, equipamento existente. Eu fui lá na área de manutenção. Qual era a característica da área de manutenção? Ah, era um galpão aberto, tinha equipamentos como torno, como esmeril, lixadeiras, tinham 7 bancadas divididas com biombos. As bancadas eram mesas metálicas com banco, com regulagem em altura. Então você coloca todas essas características aqui, no local em que a inspeção foi feita. As áreas de risco de periculosidade estão delimitadas conforme a NR16? A NR16 é bem clara sobre a questão da periculosidade, dizendo que é obrigatoriedade do empregador delimitar e identificar as áreas de risco. Listar todas as áreas delimitadas, a forma como eram delimitadas e identificadas, e se o reclamante foi treinado sobre a proibição de acesso no local. Um exemplo clássico disso daqui. Local de abastecimento de empilhadeiras, por exemplo. Eu tenho que delimitar qual é a área que não pode passar, aonde que o operador da empilhadeira tem que deixar o equipamento e aonde ele tem que ficar, para ele não acessar a área de risco, porque senão ele tem que receber o adicional de periculosidade. Mas mesmo ele não fazendo o abastecimento? Sim, mesmo ele não fazendo o abastecimento. Então, como que era feita essa identificação? A área era delimitada? Sim. E como era feita a identificação da área? Então, a uma distância de 15 metros do ponto de abastecimento, tinha uma faixa pintada na rua com uma placa, proibido passar, um banco para o operador ficar sentado lá. E quando não tinha o abastecimento, era isolado com cone e corrente. Você já descreveu de uma forma rápida, sucinta, algo que é de extrema importância na hora de fazer ou não uma caracterização. O perito realizou avaliações qualitativas? Sim ou não? De quais agentes? Então você vai listar lá umidade, radiação não ionizante, agentes químicos, frio. Então todos os agentes que são qualitativos. E aqui os quantitativos. Ruído, calor, vibração, enfim. Você vai listar os agentes e o resultado da medição e como foi feita a medição e os locais. Ruído. O perito realizou a medição com um dosímetro colocado na sua lapela. O resultado da medição deu tantos decibéis e os locais aonde ele realizou a medição foi tal local por tantos minutos. Você escreve tudo aqui. Vibração. O perito realizou a análise de vibração de corpo inteiro, com o sensor colocado no banco do equipamento tal, modelo tal, ano tal, dirigido pelo motorista tal, no percurso de tal lugar a tal lugar por tanto tempo. Você especifica tudo o que foi avaliado. Para quê? Você ter subsídio num laudo para fazer ou não a caracterização e para impugnar, contestar o laudo do perito. Porque se você deixar para lembrar tudo de cabeça ou anotar de forma desorganizada, com certeza vai ter alguma informação importante que vai passar batido. E na hora de impugnar um laudo, você não vai tê-la. Eu estou falando isso por experiência própria, gente. Por isso que eu desenvolvi esse formulário. Durante a perícia, você entende que houve enquadramento de insalubridade ou periculosidade? Sim ou não? Isso daqui, é para responder depois que acabar a perícia. Que é o teu entendimento, o teu feeling ali na hora que acabou a perícia. Aquilo que já está na tua cabeça. Por isso que eu escrevo aqui, resumir o que o perito buscou na perícia. Facilmente, depois da perícia, que essas coisas ainda estão frescas na cabeça, você já coloca aqui qual foi o teu entendimento. Por quê? Isso vai te ajudar a encontrar argumentos para confirmar esse entendimento ou não no teu parecer técnico. Houve algum contratempo durante a realização da perícia? Resumir. Por que é importante isso daqui? Porque você pode demonstrar para o perito, para o juiz, por exemplo, o destemperamento do perito no momento de realizar a perícia, a intervenção que o advogado, que uma das partes teve, por exemplo, durante a diligência pericial. E o advogado pode utilizar essa informação
para solicitar uma nova perícia, por exemplo. Tá? Então é muito importante. Foi feito o registro fotográfico? Listar todos os locais que foram registrados imagens e não esqueça da portaria. Importante. Imagem da portaria. Ah, Wagner, eu esqueci da portaria. Como é que eu faço? Vai no Google Maps. Lá você consegue. Mas só da portaria. De dentro não. Primeiro conjunto de fotos, qual foi, né? Então você coloca 1, portaria. 2, administração. 3, manutenção. 4, caldeiraria. Você sabe que aquele conjunto de fotos ali que são semelhantes e tal, são de determinados lugares. Te facilita também. Ficou alguma informação ou pendência a ser enviada ao perito? Sim ou não? Listar as pendências e a forma de envio. O perito solicitou alguma informação a mais a ser enviada para ele após a perícia? Ah, não, eu quero que me mande a lista de presença. Eu quero que me mande a ficha de EPI, a FISPIC, o PPRA. Aí você vai combinar, né, com o advogado da parte que você está tratando, quem vai enviar isso para o perito, se é você ou se é o departamento jurídico, se é o advogado, e a forma como isso vai ser enviado. Mas é importante você ter a informação do que o perito pediu para ser enviado e o prazo que ele lhe deu para enviar. Caso você não envie, o perito pode achar que você está querendo burlar ali o processo, tem alguma coisa que você não queira demonstrar. A empresa, né, a parte, ela não precisa, ela não tem nenhuma obrigatoriedade de fazer prova contra si. Então, a minha ficha de EPI não está legal, não tem os CAs preenchidos, por exemplo. Eu não vou mandar esse perito. Ok, mas você tem que definir isso junto com o departamento jurídico, com o advogado. Por isso que é importante você saber se ficou alguma pendência, porque você já vai saber o que você vai enfrentar lá na frente. Então, pessoal, é um formulário assim completo, grande parte das informações que são coletadas durante uma perícia trabalhista, né, uma diligência pericial, e a maior parte das informações que são necessárias para você produzir um parecer técnico. Por que eu digo a maior parte? Porque cada processo é único, cada processo tem a sua particularidade, a sua especificidade. Podem ser que tenham informações que precisem ser coletadas e que elas não estão aqui. Por isso que a análise do processo e a conversa com o advogado, com as partes, é muito importante para você entender se tem alguma particularidade que precisa ser verificada durante a perícia e agregar aqui no teu formulário de acompanhamento. Assim você vai ter um documento ainda mais completo, tá ok? Mas, utilizando esse formulário da forma como ele está, você já tem um documento muito robusto e que vai te dar assim, muito subsídio para você realmente formular um parecer técnico de grande qualidade, um parecer que propicia ao advogado muito subsídio para ele trabalhar. Espero que vocês façam bom uso, espero que vocês gostem. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, até mais.